Galera, vamos lá para mais um papo hoje. Vou me ajeitar aqui pra gente começar esse papo. E esse papo hoje, eu quero que a gente fale um pouco sobre um outro vídeo que eu fiz acerca desse livro aqui. Esse livro aqui é Chamados para Criar, do Jordan Raynor. E esse livro, eu fiz um vídeo, não sei se você chegou a assistir esse vídeo, mas eu fiz um vídeo há um tempo atrás, quando eu tava na página, se eu não me engano, 61 desse vídeo. Não sei se vocês escutaram o carro aí, mas enfim. E aí, o que que acontece, galera? Como eu estava no início desse vídeo aqui, no início desse livro, na verdade, eu levantei alguns questionamentos acerca daquilo que o autor estava falando. Algum deles, na verdade, todos deles eram questionamentos e até mesmo pensamentos genuínos. Era uma preocupação realmente legítima para saber o que que o autor ia desenvolver posteriormente dentro desse livro. Eu falo sobre que talvez o autor, que é o Jordan Raynor, ele iria levantar seus questionamentos, levantar aquilo que é sua argumentação, e depois ele ia destrinchar de uma forma mais assertiva aquilo que ele coloca como chamado de Deus, como empreendedorismo bíblico, santo e que não é teologia da prosperidade. E, para minha surpresa, o autor o fez. E o fez de forma excelente, digamos. Cara, assim, talvez tenha sido um dos melhores livros que eu já li na vida, tá? Muito bom. Recomendo demais pra você. Mas vamos lá. Eu peguei esse caderninho aqui meu e elenquei algumas coisas aqui que eu falei naquele vídeo pra gente tratar hoje. O primeiro ponto é falar sobre idolatria. Por quê? Porque a forma com que o Jordan Raynor ele começa a falar sobre trabalho, ele contrasta de alguma forma com uma linha tênue muito perigosa de você entender o seu chamado enquanto cristão, enquanto empreendedor, chamado para criar, tudo bem quanto a isso. E aí essa linha tênue de fazer essas coisas de forma tão específica para Deus, no sentido de é a coisa mais importante da vida, isso poderia se tornar um ídolo, e aí o descanso seria um pecado. Inclusive, eu falei isso citando o César Roberto, em um vídeo dele que ele fala sobre isso. Mas beleza. E aí, pensando sobre isso, eu peguei alguns trechos do livro para ler com vocês aqui, pra gente ver como é que o Jordan Raynor, ele vai falar. Eu não vou ser exaustivo aqui, tá? Eu só vou apenas fazer algumas citações, falar alguns trechos específicos e comentar em cima deles daquilo que é, digamos, a minha desculpa ao Jordan Raynor, daquilo que eu falei, mas que ele conseguiu, assim, falar de forma muito específica, até porque também nesse livro aqui ele tem ótimos autores que ele usa como base, desde C.S. Lewis até mesmo Timothy Keller, que é uma das principais referências sobre trabalho que a gente tem de teologia aí, boa e bíblica, né? Mas falando aqui, esse primeiro ponto que eu queria destacar, falando especificamente da idolatria, é um exemplo que ele vai dar do Walt Disney. E aí ele diz o seguinte: quando criamos algo com motivação de fazer um nome para nós, ou de deixar a nossa marca no mundo, nós, como Walt Disney e os babilônios, estamos tentando roubar a Deus a glória, a qual é dele por direito. Então, o Jordan Raynor ele vai bater na tecla muito que os nossos empreendimentos, eles servem para glorificar o nome de Deus e não o nosso. E aí é o exemplo que ele vai fazer do Walt Disney, né, que é o criador da Disney, é que o Walt Disney ele fez coisas criativas, ele fez coisas maravilhosas, ele se inspirou em coisas positivas, mas aí ele colocou que o império que ele criou seja para a glória dele. Inclusive, ele fala aqui no livro que o Walt Disney fez uma estátua com ele e tudo mais. Então, quando a gente cria um empreendedorismo, um empreendimento, melhor dizendo, e esse empreendimento é para a glória de Deus, a gente tem que sair do quadro. Então, não é sobre nós, e sim sobre ele. E é um ponto, uma virada de chave muito interessante quando a gente pensa sobre idolatria.
A idolatria é justamente quando a gente coloca o trabalho no lugar de Deus e a gente coloca a gente no lugar daquele que deveria ter a primazia nas nossas vidas. Então a gente torna o nosso próprio Deus. E obviamente que aqui no livro, e eu quero te encorajar a fazer, que você leia esse livro, porque esse livro é fantástico, tá? Então, não é só isso que ele vai falar sobre idolatria, ele vai falar outras coisas mais, mas eu não quero ser exaustivo aqui, é só um ponto aqui pra gente continuar a nossa conversa. Beleza? Então vamos lá. O segundo ponto aqui é que o chamado importa, tá? O nosso chamado enquanto filhos de Deus importa para Deus. Então é importante a gente saber para que serve aquilo que Deus colocou em nós, no sentido de habilidades e predisposição para tal coisa, e que a gente possa usá-la de forma assertiva para Deus, que a gente possa utilizar daquilo que Deus nos deu para glorificar o nome dele de forma positiva, tá? E aí, vamos ver algumas coisas aqui que o Jordan Hino vai trazer também no livro, que a gente possa continuar pensando sobre assuntos como esse, né? De glórias a Deus e de chamado. Aqui é um testemunho, tá? Eu vou ler pra vocês. Eu estava colaborando como servimos todos os empreendedores cristãos. Eu estava vendo como eles estavam administrando seu negócio de forma bem diferente do resto do mundo. E qual é a diferença de administrar diferente do resto do mundo? É que essas pessoas, elas entenderam que o ponto crucial, o núcleo crucial do seu negócio não é elas mesmas, mas sim, primeiro a Deus, aquilo que ela vai estar fazendo precisa dar glórias a Deus e, mais do que isso, se preocupar primeiro com as pessoas e não com o lucro. Então aqui em um trechinho vai dizer aqui, ó, priorizando pessoas acima do lucro. Então, esse é o ponto crucial. E eu acho que, assim, é um dos pontos fundamentais daquilo que o Jordan Hino vai estabelecer aqui. Empreendimentos que dão glórias a Deus, que são chamados para que você faça tudo com excelência para Deus, seja uma forma de discipulado. Ele vai falar isso aqui no livro. Você pode discipular dentro da sua própria empresa, por exemplo. E ele vai dar vários exemplos. E exemplos de culturas cristãs, de empresas cristãs, que preferem ter uma cultura viva do que uma cultura fingida. Ele dá um exemplo aqui, inclusive esse trecho que eu li é mais ou menos dentro daquilo que ele está estabelecendo aqui dessas histórias. Que ele dá exemplo de empresas que tem, por exemplo, versículos bíblicos nas suas sacolas e tudo mais, mas dentro da empresa eles parecem demônios, né? São horríveis, são pessoas que não levam aquilo que o evangelho deveria levar para aquelas pessoas que dizem que estão com Cristo, né? Mas aí ele vai dizer que o melhor é uma cultura de evangelho dentro da empresa e não simplesmente esteticamente. O estético é legal, mas o que mais importa é a cultura dentro da empresa. Isso é fenomenal, tá? Assim, é uma coisa assim que quando eu tava lendo esse livro eu falei, véi, que sacada boa. Eu sei que eu já vi outras pessoas falarem disso, mas a forma com que o Jordan Hino ele vai estabelecendo e a forma com que ele conta as histórias é muito inspiradora e muito instigante. É maravilhoso. Leia esse livro, tá? Leia esse livro. Vou adiantar um pouquinho aqui pra gente caminhar pro fim, tá? Outro trecho do livro pra vocês aqui. Quero que eles sintam que nós nos importamos com elas. Quero que elas sintam que nos valorizamos. Não queremos provar às pessoas que somos cristãos com coisas meramente externas, como eu estava falando. Queremos apelar para o coração das pessoas. Então é simplesmente isso. É um evangelho vivo. É aquilo que é o primeiro e o segundo mandamento, sua essência. Primeiro, glorificar ao eterno Deus, glorificar a Deus com tudo que a gente é e amar o próximo como a nós mesmos. Então esse é o foco principal aqui dessa questão e como o Jordan Hino estabelece aqui de forma magistral, tá? Outro ponto aqui. Satisfação e gratidão. Eu lembro que no vídeo eu falei o seguinte. Eu disse que a gente precisa entender que nem sempre a gente vai estar naquele emprego dos sonhos, no sentido de a gente gostar do emprego de ponta a ponta. E colocando isso de outras formas, é interessante que os nossos sonhos, eles são importantes, e as nossas predisposições também, mas Deus, ele vai usar da forma com que ele quer e não que a gente quer. Por quê? A gente tem que ter muito cuidado justamente pra gente não voltar ao primeiro ponto falando sobre a idolatria, para que a gente não queira tanto uma coisa que aquilo, se a gente não tiver aquela coisa, a nossa vida acabou, e não é assim.
Eu lembro que eu falei também sobre a questão de trabalhe com aquilo que você gosta e você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Eu disse que eu discordava em parte disso. Eu quero falar um pouco de uma forma específica que eu acho que não ficou muito claro naquele vídeo. Veja, quando a gente quer trabalhar com alguma coisa, é interessante que a gente goste daquela coisa, a gente consegue atribuir ou fazer aquela atividade de uma forma muito mais com excelência. Só que existe um problema. E esse problema é justamente a gente ficar nesse limbo de querer sempre essa coisa e não ter gratidão com aquilo que Deus nos dá. Entende? Então, assim, obviamente, por exemplo, eu dei esse exemplo no vídeo, eu vou reiterar aqui. Eu gosto muito de teologia, mas talvez se eu fizesse a teologia como meu ganha-pão, não seria a mesma forma. Porque todo trabalho, por mais que você goste, existem as partes que são ásperas, existem as partes que são para você ajustar. E essas partes que são desafios, que são confrontos, que são coisas desconfortáveis para que a gente saia da zona de conforto, cooperam com Cristo para que desenvolva o nosso próprio caráter. E isso é essencial, tá? Eu acho que eu falei todos os 5 pontos aqui que eu anotei, daquilo que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Eu só queria deixar para vocês aqui uma coisa que é uma citação, na verdade, do Timothy Keller, que é um dos principais autores que o Jordan Raynon gosta muito de citar quando fala sobre trabalho. E aí tem uma parte aqui, já pro final do livro, que o Jordan Raynon vai falar sobre os nossos empreendimentos, aquilo que a gente faz na Terra, ela perpassa desse plano aqui para a eternidade. E aí eu queria que vocês prestassem atenção e vamos abrir aspas para o Timothy Keller, que ele diz o seguinte: a não ser que Deus exista, e se Deus da Bíblia existe, e se existe uma realidade verdadeira por detrás, para além desta, e se esta vida não é a única vida, então cada obra, até a mais simples, se buscada em resposta ao chamado de Deus, terá significado eterno. Então, queria finalizar o vídeo de hoje por aqui e te encorajar para que você leia Chamados para Criar, que esse livro é sensacional. Sério. Leia esse livro e se deleite com uma trilogia muito boa. E sempre lembre, os livros eles não são perfeitos. Sempre tem algo que pode melhorar. Então, leia com os olhos de Cristo, à luz das Escrituras. Que Deus te abençoe e tamo junto. Valeu!